Primeiros meses do ano apresentam queda no número de homicídios em Rio Claro. Integração das forças de segurança é apontada como ponto positivo para a redução do indicador. A maior integração acontece na ponta da lança, na rua, com os agentes trabalhando em conjunto. Estudo aponta o número de trabalhadores com carteira assinada no Brasil, além da porcentagem de desempregados. No estúdio, eu vou conversar com o Dr. Turola para falar sobre direitos trabalhistas. Neste feriado, o trabalhador tem ou não tem o que comemorar? E ainda, livro destaca como o mundanismo espiritual desvia a igreja de sua verdadeira vocação e compromete a vivência autêntica do Evangelho. Hoje é quinta-feira, feriado, Dia do Trabalhador, e você fica com as principais notícias a partir de agora. Olá, boa tarde. Começamos falando do setor de segurança. Depois de um ano violento, Rio Claro registrou queda em diversos índices de criminalidade nos 2 primeiros meses de 2025. Entre eles está o número de homicídios. 2024 foi marcado pela violência com diversos homicídios em Rio Claro. O ano fechou com 33 pessoas assassinadas na cidade, número que assustou a população. Porém, as novas estatísticas apontam redução neste tipo de crime. Segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo, nos 2 primeiros meses de 2025, Rio Claro registrou uma queda em diversos índices de criminalidade. Entre eles está o número de homicídios, que passou de 5 ocorrências registradas entre janeiro e fevereiro de 2024 para 3 no mesmo período desse ano. O número de roubos foi o único indicador que apresentou aumento de 56,66%. Em janeiro e fevereiro de 2024, foram 30 ocorrências. E em 2025, no mesmo período, os registros subiram para 47. Não só em relação aos homicídios, os outros índices também estão sendo sistematicamente reduzidos, questão dos furtos, questão de furtos de veículos. O único número que nós apontamos aí junto à Secretaria de Estado que houve um aumento foi a questão dos roubos, mas a gente tem trabalhado em cima disso para que se reduzam também. E é como eu sempre digo, os números eles contam histórias, e a história então tem mostrado que a gente tem conseguido sistematicamente reduzir os índices criminais do município de Rio Claro. Há 4 meses, à frente da Secretaria de Segurança do município, o secretário faz um balanço do trabalho que vem sendo realizado, principalmente na colaboração entre as 3 forças de segurança. Essa integração, eu costumo dizer que ela tem que acontecer na prática, Além, claro, das reuniões que a gente realiza com o comando da Polícia Militar, com os delegados de polícia, a maior integração acontece na ponta da lança, na rua, com os agentes trabalhando em conjunto. Então, é muito comum hoje, a Polícia Militar precisa do nosso apoio, a gente dá esse apoio, muitas vezes a gente precisa também do apoio da Polícia Militar. A Polícia Civil tem realizado operações, grandes operações aqui no município de Rio Claro, conta com o apoio da Guarda Municipal, dos nossos cães farejadores. Então essa integração ela tem ocorrido na prática e muito provavelmente isso vem impactando aí na redução dos números criminais. Mudando de assunto, a taxa de desemprego chegou a 7% no trimestre encerrado em março de 2025, alcançando 7,7 milhões de desempregados. As informações são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD, contínua, divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE. O levantamento aponta também o número de trabalhadores com carteira assinada. Segundo o IBGE, permanece em 39,4 milhões. Já o número de empregados sem carteira no setor privado é de 13,5 milhões e caiu 5,3%. Menos 751 mil pessoas em relação ao último trimestre de 2024. A taxa de desocupação do primeiro trimestre de 2025 é menor que todas as registradas neste mesmo período de anos anteriores. Quinta-feira de sol com algumas nuvens no período da tarde, noite de céu limpo.
Em Rio Claro, mínima de 12, máxima de 25 graus. Em Analândia, a mesma oscilação, mínima de 12, máxima de 25. Já em Itirapina, as temperaturas oscilam entre 13 e 24 graus. E já a gente segue falando sobre a data de hoje. Eu vou conversar com o Dr. Turola para falar sobre os direitos trabalhistas. Neste feriado, o trabalhador tem ou não tem o que comemorar? Não deixe de acompanhar, eu volto já. Estamos de volta hoje, Dia do Trabalhador, mas muitas pessoas ainda desempregadas. Então, por isso, a gente ajuda e traz algumas vagas disponíveis em Rio Claro. Vagas disponíveis hoje em Rio Claro para assistente de vendas, ajudante de câmara fria, mecânico, secretária comercial, auxiliar de compras, recepcionista, auxiliar de manutenção predial, ajudante de motorista, marceneiro e porteiro. Os interessados podem procurar o Conecta, que fica na Rua 3, número 1636, no centro, ou acessar o portal da empregabilidade. Dia do Trabalhador, quinta-feira, e é claro que a gente ia contar com a presença do especialista, Dr. Turola já está aqui com a gente para discutir esse tema tão importante, falar dessa data, dos avanços e das coisas também que esbarram aí a vida do trabalhador. Seja bem-vindo, uma ótima tarde, doutor. Muito obrigado, boa tarde a todos, hein? Bom, vamos falar primeiro sobre essa data, né? Dia do Trabalhador, ela surgiu há quanto tempo e o que realmente representa na prática, doutor? Olha, isso nasceu, né, numa greve nos Estados Unidos, na cidade de Chicago, 1886. A greve durou uns 3 dias, mais ou menos, né? Imagine só, o trabalhador trabalhava 12 horas por dia. Não era fácil, né? Não. E além de outras circunstâncias desagradáveis. Aí eles pediam, mas ninguém resolvia. Aí resolveram fazer a greve para quê? Para melhorar as condições de trabalho. E aí, a partir desse fato, surgiu o Dia do Trabalhador, que é especificamente para focar um pouco nesses direitos? Sim, para enaltecer, né? Primeiro, a gente fala Dia do Trabalhador, Dia do Trabalho, né? As duas coisas, as duas formas estão corretas, né? É Dia do Trabalho e, claro, né? Sendo o Dia do Trabalho, é Dia do Trabalhador, né?
Então, no Brasil começou no início de 1900 e tanto, né? E depois até ser lei, coisa e tal, foi em 49, e hoje é lei, é feriado nacional, hein? Bom, hoje feriado nacional, então, Dia do Trabalhador, e a gente está num bate-papo diferente para trazer informação para vocês, sempre esclarecimento. Já falamos então sobre essa data, agora vamos saber, doutor, tem ou não o que se comemorar, falando aqui do Brasil? Tem pouco o que se comemorar, viu? Infelizmente, né? Como se diz, o dia é de luta e de luto também, porque o trabalhador, veja só, né? Perdeu muitas coisas. E quando a gente fala de trabalhador, é um termo bem genérico, né? Trabalhador é aquele que trabalha como empregado, não é? Por conta alheia, e também trabalhador é aquele que trabalha por conta própria. Todos são trabalhadores, né? Mas quando nós olhamos para o trabalhador empregado, principalmente o trabalhador seletista, né? Regime regido pela Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, meu amigo, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Olha só, hein? O que o trabalhador seletista ganhou nas ditaduras, Vargas, na ditadura militar, ele tem perdido na chamada democracia, infelizmente. O que a gente poderia citar aí que regrediu, doutor? Quanta coisa regrediu, quanta coisa. A pior delas, a mais recente, né, foi na reforma trabalhista, né, 2017, novembro de 2017. Quanta coisa o trabalhador perdeu. A justiça ainda tem recuperado alguma coisa, tem dado por inconstitucional certas medidas, mas ainda assim, espremendo tudo que foi feito e o que ficou, o trabalhador perdeu. Bom, é lamentável. A gente pode falar também da questão de aposentadoria também, né, doutor? Porque hoje se fala muito assim, trabalha e talvez nem vai se aposentar. Como que a gente avalia isso? Meu Deus do céu. Se a gente for fazer um retrospecto, né, em termos de aposentadoria, de previdência social, primeiramente a previdência social é um órgão do governo que funciona, que paga, viu? É um excelente pagador, precatórios da previdência não se atrasam, né? Tem os seus elogios à previdência. Mas o que aconteceu? A lei mudou. Se nós formos de 91 para trás, né, o trabalhador ele tinha a sua aposentadoria calculada nos 3 últimos anos de trabalho, tirava-se a média. Né? E ainda assim, tinha um teto de 20 salários mínimos nominais, seria 20 vezes 1.518 mesmo, hoje, se aquela lei tivesse em vigor. E daí começou a mudar, de 20 caiu para 10. E esses 10, né, hoje o teto é 10, só que 10 salários mínimos são 15 mil reais e pouco. E o teto na Previdência Social é 8. É uma vergonha, é uma vergonha. Então o trabalhador, quer dizer, ele demora para se aposentar e ele ganha cada vez menos. E outra, hein? Cada vez que, como aconteceu nesse ano agora de 2025, que o salário mínimo tem um aumento, um reajuste e aumento superior ao do aposentado, mais aposentados e pensionistas ficam dentro de um salário mínimo. Vai achatando. Você que é aposentado, você que tem seu pai, seu avô aposentado, pergunta quanto que ele ganhava antes e quanto que ele ganha agora. Houve um achatamento, infelizmente. Olha, é lamentável, né? Porque a pessoa trabalha tanto, já demora. Muitas pessoas aí já idosas, precisando trabalhar. Trabalha para ocupar a mente também, mas normalmente é por necessidade. E aí tem um salário como esse, demora para aposentar e não consegue sobreviver com a aposentadoria. Não consegue. Hoje o trabalhador ele se aposenta, mas nem pensa em parar de trabalhar. Nem pensa nisso. É uma coisa que vem a mais para ele ter um fôlego. Ou para tentar manter as contas em dia, né? Doutor, qual que é a orientação para o trabalhador, então, hoje, que talvez nem vai conseguir se aposentar ou talvez vai ter um salário tão baixo, né, que vai ter que continuar trabalhando? Principalmente para as pessoas mais novas, de repente. Qual que seria o conselho? Olha, o conselho é o seguinte, né? Principalmente para jovens, né? O jovem... tem uma piada. Pode falar uma piadinha, não? Pode. Né? Hoje a gente permite, doutor. Pode, eu né? tenho certeza que... No dia de Natal, né? No meu até. aniversário, né? Então o Papai Noel chegou na casa do menino, né? E o menino olhou para ele e falou, o senhor não vai aposentar, não? É? O Papai Noel virou para ele e falou, nem você. Quer dizer, hoje para aposentar é terrível. Tudo bem que existem pessoas que já têm pago, já têm uma vida antes, né? Mas daqui para frente, os jovens vão aposentar quando? Né? Com 60 anos de idade?
com mais anos de idade, quer dizer, que pena, né? Que pena. Mas a orientação seria fazer o quê? Uma previdência particular também? O que a gente poderia fazer para amenizar lá na frente, doutor? É uma previdência privada, né? Não deixe de pagar o INSS não, viu? Tem muita gente que fala, não, você para de pagar o INSS, eu vou investir o dinheiro com isso. Não, não faça isso não. Pode pagar o INSS da maneira como ele está aí, né? Ruim, mas paga, porque você vai receber, entende? Então, pague o INSS. Agora, se puder, faz um plano de aposentadoria privada, entende? Procura o banco da sua confiança, né? E faz o plano e vai pagando mensalmente. Isso daí vai te ajudando no final, né? No final, tanto você vai poder ter uma aposentadoria, entre aspas, como você vai poder ter aquele dinheiro e de 60 em 60 dias tirar um pouco para suprir as suas necessidades, né? Agora, um assunto interessante que a gente estava conversando outro dia nos bastidores doutor, vale a pena ainda ser seletista? Seletista. É assim que Seletista. fala, né? É. Ainda bem que tem um especialista para me corrigir. Porque muito se fala, precisa empreender. Hoje em dia, com a internet, todo mundo oferece ali o trabalho, que você vai enriquecer, que você vai ter sucesso, só se você estiver na internet. Mas tem público para tudo, né? Tem. Como que é ser seletista? Vale a pena? Olha, eu vou dizer uma coisa para você, né? Eu, por exemplo, eu sou autônomo, né? Era autônomo, continuo sendo autônomo. Agora, nem todo mundo tem um perfil de autônomo. Nem todo mundo, não digo como advogado, como dentista, como médico, mas mesmo como comerciante, como fazendo alguma coisa, prestando um serviço, né? Nem todo mundo tem. Eu, como autônomo, quando vai chegar aí no 1º de maio, chega no dia 2, né? Hoje, 1º de maio, chega no dia 2 amanhã, quanto que eu vou ganhar em maio? Não sei, entendeu? Mas eu tenho condição de viver isso daí. Tem pessoa que não tem, entendeu? Tem pessoa que quer começar o começo do mês e saber que ele vai receber tanto. Só que, evidentemente, que quem trabalha por conta própria e sabe fazer, né, Deus ajudando, né, ganha muito mais do que se fosse empregado, é claro. Mas nem todo mundo serve para não ser empregado. Então você tem que ver o seu perfil, né? Cada um veja o seu perfil. Se você aguenta ser autônomo, seja autônomo, você vai ganhar mais. Se você não aguenta, você vai ficar nervoso, estressado, coisa e tal. Então seja um seletista, seja um trabalhador por conta alheia, né? Seja um empregado. E também o mercado permite as duas coisas, né, doutor? Sim, a sim. pessoa pode ser seletista e fazer um trabalho, ter aí como PJ também, que a pessoa... Pode. Pessoa jurídica. Isso é autorizado e pode também. Pode. Ser o PJ, né? Inclusive, você falou em PJ, posso falar um tema aqui interessante, né? Por favor. Pejotização. Pejotização é quando a empresa chega para o empregado e obriga que ele abra uma empresa que tem um CNPJ e daí ele perde a CLT, ele fica só no PJ, né? Então ele não tem 13º, ele não tem férias, não tem hora extra, coisa e tal, né? E o Supremo Tribunal Federal vai definir essa situação, até onde existe a pejotização legal e até onde não. Já nós vamos ter, já que eu digo dentro desse ano, nós vamos ter um resultado do Supremo Tribunal Federal, porque o que eles falarem está falado, né? Não adianta... Porque ampliou bastante essa questão das empresas contratarem apenas como PJ, sim. né? Então a gente vai ter uma decisão sobre isso. Vai sim. ter uma decisão. Agora, você que já é empregado, né? De repente seu patrão fala assim, olha, eu vou mandar você embora, vou te pagar, coisa e tal, você abre a firma e você vai continuar prestando serviço para mim. Então precisa pensar muito bem, não só o empregado, hein? O trabalhador. Também o patrão precisa pensar muito bem até onde isso daí será lícito e até onde não. E para o empregado teria que ter alguma vantagem, né? Porque daí ele não tem nenhuma segurança, como o fundo de garantia, seguro-desemprego se for mandado embora. O salário deveria ser maior, então? Então o salário tem que ser maior. E uma outra questão importante, né? Você, PJ, né? Se você for MEI, então você vai contribuir, você vai ter vai ser segurado da Previdência Social. Não, mas eu sou um PJ, não sou MEI, não, coisa e tal. Você vai pagar o INSS? Às vezes a pessoa vai trabalhar por conta própria e não paga. E depois, meu Deus do céu, quantas pessoas você atende e fala assim, mas e de 2005 a 2010, você não trabalhou? Não, eu trabalhei, mas eu não contribuí, eu era autônomo. Meu Deus, não faça isso, né? Bom, nós conversamos então com o especialista no Dia do Trabalhador. Quer deixar uma mensagem final, doutor, para o pessoal que está acompanhando a gente? Sim, eu vou deixar uma mensagem para o trabalhador, principalmente todos eles. Mas mais direcionado ao trabalhador empregado, seletista, né? Você que trabalha para uma empresa, por conta alheia. Qualifique-se. Jovem, qualifique-se, porque nós temos vagas de emprego, sim. Está difícil de preencher as vagas, sim. Por quê? Uns não querem trabalhar, infelizmente, né? Por outros motivos. E outros não têm a qualificação necessária.
qualifique-se. Tá aí o recado, então, de quem entende do assunto. Eu quero agradecer, então, a participação do senhor aqui, sempre, todas as quintas-feiras aqui, trazendo informação, e principalmente nesse dia de hoje, que nós debatemos temas muito importantes. Muito obrigada e um ótimo feriado para o senhor, doutor. Muito obrigado. Ótimo feriado para você, trabalhador. Olha, a gente vai para o intervalo, eu volto já já com mais informações. E agora a gente fala sobre o lançamento do livro Mundanismo Espiritual, livro que traz diversas reflexões, além de ser essencial para quem deseja compreender a crítica do Papa Francisco, a visão egoísta e autocentrada que ameaça a missão da Igreja. A Thaís Nascimento conversou com o autor. Desafios pastorais e resistências às reformas. Esses são alguns dos assuntos que estão no novo livro do padre Calmon Malta, que fala aí sobre mundanismo espiritual. E eu vou conversar com o padre para falar um pouquinho a respeito desse livro. Padre, conta um pouco para a gente como que foi esse processo de escrita. Thaís, escrever um livro sempre requer de nós cuidados, né? Porque, afinal de contas, você vai estar levando à frente aquilo que a igreja nos ensina, aquilo que o nosso Senhor nos ensina, e você vai tocar o coração das pessoas. Então, para mim, esse processo se deu, né, justamente na observação de tudo aquilo que está acontecendo na conjuntura da igreja, né? Então, eu considerei justamente a visão do Papa, quando ele, lá em 2013, quando o Papa Francisco foi eleito e assumiu o trono de Pedro, ele escreve a sua exortação apostólica, Evangelii Gaudium. E na Evangelii Gaudium, o Papa Francisco ele faz uma leitura da realidade, né? Aquilo que na igreja a gente chama de sinais dos tempos. E justamente a partir dos sinais dos tempos, o Papa então aponta algumas situações que ele observava, né? E que ao mesmo tempo ele denunciava, né? Que estava acontecendo ou poderia acontecer no mundo e com os cristãos de modo especial, nós católicos, né? Então, eu considerei justamente essa leitura, né, que o Santo Padre fez da realidade naquele momento e que, de fato, ao longo do caminho, ao longo desses 12 anos do seu pontificado, foi se consolidando. A questão do egocentrismo humano, a questão da autorreferencialidade, né, essa questão da busca, né, das pessoas buscarem
por si, né, pelos seus prazeres, pelas suas vontades, pelo seu querer, e que diante da nossa fé isso é muito perigoso, porque nós professamos a fé num Deus que é misericordioso, e ao mesmo tempo vem ao nosso encontro e nós nos colocamos a serviço, né, a serviço dele, né, pela fé que nós professamos. Então, esse foi mais ou menos o caminho, né, que eu considerei para a gente poder escrever esse livro. O que o senhor considerou mais importante na hora de escrever as críticas, né, de escrever as críticas que compõem o livro, padre? Bem, com relação às críticas, o comportamento dos cristãos, e aí eu falo dos cristãos do modo geral, não apenas nós católicos, mas aqueles que levam o nome de Cristo, e principalmente, evidentemente, o mundo católico. Então, o comportamento dos cristãos hoje com essa autorreferencialidade, né? Então, sim, o Papa Francisco teve uma preocupação muito grande, né, e quando, né, a partir do número 93 da Evangelii Gaudium, que ele vai falar do mundanismo espiritual, ele vai apontar muito isso, né? Olha, nós estamos vivendo um tempo de aparências, né? Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão voltadas para si, né? E, ao mesmo tempo, isso acentua um modo egoísta de ser tão profundo que nos afastam das relações com Deus, em primeiro lugar, e com as pessoas que estão ao nosso entorno, né? Então, sejam as pequenas coisas do nosso dia a dia, né? Ou seja, as grandes tomadas de decisões que a gente precisa fazer, nós, como cristãos, fazemos tudo isso à luz do Evangelho. Então, quando nós deixamos de lado o Evangelho, né, e buscamos esta autorreferencialidade, este egoísmo, esse personalismo na nossa experiência de fé, inclusive, de igreja, isso não é bom. Então, a crítica do livro vai justamente em cima deste comportamento, né, que acaba sendo um comportamento, um antitestemunho daquilo que devia ser, de fato, a nossa experiência religiosa, a nossa experiência de fé. E, padre, o que as pessoas podem esperar dessa leitura, né? Como o senhor tem dito, é um livro que trata de um assunto que é muito atual em tudo que a igreja está passando, principalmente nesse momento, né, que estamos às vésperas de escolher um novo Papa. Então, o que as pessoas elas podem esperar dessa leitura, né, diante desse assunto, né, sobre reformas, sobre tirar a si mesmo do centro? Nós estamos vivendo um tempo ímpar na igreja, né? Inclusive, eu acredito, tudo na vida é providencial, né? Então, o livro saiu agora, né, no início do mês. E eu gostaria muito que o Papa Francisco tivesse visto, né? Eu não tive a oportunidade de fazê-lo chegar nas mãos do Santo Padre, né? Mas eu tenho certeza que ele estaria muito feliz de ver, né, que os seus pensamentos, o seu modo, né, de enxergar o mundo e a igreja estão continuando. E, com certeza, não tem volta, né? Aquilo que o Papa nos ensinou, principalmente no seu modo de ser, no seu testemunho de ser, e pedindo que a igreja, de fato, assim fosse, uma igreja acolhedora, misericordiosa, uma igreja que soubesse abraçar, uma igreja que fosse mãe, né? Isso, de fato, não tem como voltar, né, a um modo que não seja desse jeito. Então, assim, eu acredito muito que os leitores podem esperar do livro um encontro com o Papa Francisco, né? Primeiro porque o livro está dividido em 3 momentos. A primeira parte dele é justamente essa visão do Papa. Como que o Papa Francisco entende a igreja e o mundo, a realidade que o circunda. E a segunda parte do mundo é a denúncia que ele faz. E a terceira, que é a do mundanismo espiritual, né? E a terceira parte é o caminho que ele nos leva a superar esse mundanismo, porque não adianta só denunciar, você tem que apontar um caminho, né? E o Papa é muito claro quando ele nos aponta um caminho, é muito seguro. Então, eu acredito que 3 elementos são importantes, que nos ajudam, de fato, pode ajudar o leitor, né, a fazer essa proposta, né, a levar o leitor a compreender estes passos. Acho que a primeira coisa que o leitor pode esperar do livro é uma leitura assertiva que o Papa faz da realidade, né? Então, essa visão de mundo que o Papa Francisco tem, não só de mundo, mas da igreja.
Um segundo elemento que acho também característica que o leitor vai encontrar no livro é a segurança de uma orientação correta à luz do magistério da igreja. O Papa Francisco não faz nada e não ensina absolutamente nada que não esteja no magistério da igreja. E muitas vezes, por causa de muitos ruídos, né, às vezes, principalmente ruídos de redes sociais, em frases colocadas fora do contexto, então acho que o livro traz essa assertividade, né, essa segurança de um caminho reto, de um caminho seguro. E um terceiro elemento que eu colocaria é a clareza da denúncia que o Papa faz, né, para os cristãos e, de modo especial, para nós católicos, né? Essa clareza que o Papa faz para a igreja e para todos os cristãos. Eu acho que esses três elementos, de fato, o leitor pode esperar encontrar no livro com muita tranquilidade. Ok, padre, obrigada pelas informações. É isso, gente. O livro já está disponível em todas as livrarias. E eu fico por aqui, Thaís Nascimento, de Rio Claro. É isso, Rio Claro Notícias deste 1º de maio fica por aqui, mas tem a segunda edição às 10 da noite. Eu espero você. Não deixe de nos acompanhar também no nosso canal no YouTube e lá no nosso Instagram. Uma ótima tarde para você e um bom feriado. Tchau, tchau.